Bem-vindo a todos, obrigada por estarem aqui. É sempre um prazer estar junto com vocês, né, falando de um tema que a gente ama tanto, né, são os projetos sociais, geração de impacto de forma sustentável, né, e esse é o grande desafio, né, de muitos, como fazer um negócio de impacto que seja sustentável financeiramente, sustentável para continuar gerando impacto por gerações, né. E então, como a gente consegue focar nossa energia naquilo que a gente tem que fazer no nosso projeto, sem ficar escravo, né, daquilo das captações, assim, que tem que acontecer, né? Dentre as nossas formas de captação, a gente fala que é bom sempre você fazer 5 formas de captação, né? Pelo menos aí, para o seu projeto ficar amparado completamente. Mas a gente traz no Viver de Fazer o Bem uma forma, a gente trabalha mais essa forma que é a mais importante para você criar o fundamento, a base que vai ajudar para que o seu projeto social não fique desamparado em nenhum momento, que é por meio de uma comunidade. Então, a comunidade ajuda o projeto a se desenvolver e o projeto ajuda aquela comunidade a se desenvolver. Então, cria-se entregas junto para aquela comunidade e a comunidade participa de forma ativa, né? E por isso, então, a gente tem 1 ano de captação em 30 dias por se tratar de uma recorrência, quase que uma assinatura que essa comunidade faz para manter aquele projeto acontecendo. Ela vai ter os benefícios, né, a partir do projeto, e o projeto tem os benefícios também a partir da comunidade, que é a própria sustentabilidade financeira, né? E agora sim, a gente queria apresentar o Rafa Souza, né, Rafa? Obrigada por estar aqui. Desculpa. Não estava a apresentação para todos, né, projetada, né, certinho. Aí. Desculpa, gente. Vamos lá, então. Iniciando o Mission Class 4, contabilidade, viver de fazer o bem, os primeiros passos, nós vamos passar sobre alguns itens aí desse viver de fazer o bem, né? E como isso começa, as principais dúvidas, e depois, claro, para as dúvidas mais complexas. E aí eu vou convidar o Rafael Ramos, nosso contador, para comentar sobre alguns aspectos dessa apresentação. Pode ser, Rafa? Quer se apresentar? Claro. Falar um pouquinho para o pessoal? Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Mozart e Larissa são queridos, são amigos aí. É um prazer estar aqui com vocês. Sou contador aí já... falar o tempo é complicado que a gente vai revelando a idade, né? Mas vamos lá. Mas aí estou com uns 16 anos de contabilidade, de estrada aí na contabilidade. Trabalhei em diversos setores, trabalhei já tanto na indústria quanto no serviço, já trabalhei em Big Four, né? O pessoal, não sei se vocês conhecem, que são as grandes auditorias aí de contabilidade. E, em resumo é isso. Hoje eu tenho meu escritório, atendo os clientes aí de todos os portes, lucro real, presumido, Simples Nacional, e a gente sempre está tentando aí dar o máximo de atenção e suporte aos clientes, sanar as dúvidas, porque a contabilidade sempre vão surgir dúvidas do início ao fim, qual o melhor regime, o que eu faço, enfim. Isso daí, fiquem tranquilos, é normal para todas as pessoas, elas têm dúvidas em relação a isso. Então, ao longo do nosso bate-papo, né, como bem colocou a Larissa, fique à vontade para fazer pergunta. Não acho que é uma pergunta tão simples. Não tem isso. Faça a pergunta e o que eu não souber responder, a gente anota e depois passo para a Larissa, para o Mozart, eles reportam aí para vocês. Ótimo. Muito obrigado. Obrigada, Rafa. Vamos lá. Bom, contabilidade sem medo no terceiro setor, né? E lembrando aqui que não é apenas o terceiro setor, né? Nós, a Mission Makers, somos do segundo setor na parte jurídica, né? Nós temos... Somos o 2,5, né? 2,5. Mas 2,5 juridicamente, contabilmente não existe, né? Ele é só uma expressão de você ser uma empresa
gera impacto, criado para gerar impacto, não necessariamente é o terceiro setor. Então, a gente, só que, e de qualquer maneira, né, você pode iniciar um projeto, sendo CPF, existe um caminho para chegar na pessoa jurídica, né, e aí nós entendermos aí como não errar nesse caminho, né? Então, não começar errado, não jogar capital fora que poderia estar sendo investido no impacto. Então, porque a burocracia trava muita gente boa antes de começar, né? Então, as perguntas do pessoal, preciso ter um CNPJ para captar, né? ONG não paga imposto, abro logo uma ONG para parecer sério. Isso, tá? Foram perguntas dos makers dentro do Viver de Fazer o Bem dos alunos, tá? Dos nossos alunos. Então, mesmo que a gente recebe ali nos grupos que vocês estão ali, do Viver de Fazer o Bem, a gente recebe bastante dúvidas por lá também, né? Pelo papo de maker. Né? Isso. Então, na última turma, o João tinha essa dúvida, ele achava que para ser sério, para ser levado a sério, precisava legalizar. Não é o que aconteceu, hoje ele está com a campanha no ar, no caminho de captar já. A Ellen tinha a mesma dúvida também, até passei, né? Enfim. Então, a gente vai explicar hoje, né, que não é necessário ter o CNPJ para começar a captar. No início, né? Até que você consiga validar aquilo. Mas o Rafa vai explicar melhor, né? Que a ONG, que a ONG não paga imposto, né? Tem imunidade sobre lucro, não está livre de obrigações, e que a estrutura, cedo demais, quebra o projeto antes da hora, né? Então, a gente fala um pouco sobre isso, tá? Quer comentar essa primeira temática, Rafa? Pode voltar o slide, por favor? Tá. Então, como o Mozart bem falou, pessoal, às vezes surgem essas dúvidas. E ele já colocou isso ali de maneira mais direta, mas, enfim, de fato, no início, a gente pode tratar uma captação ainda como pessoa física, né? CPF. Eu não preciso necessariamente abrir um CNPJ, como ele bem colocou, em relação, porque a gente precisa avaliar também a balança do custo, né? Eu já vou desembolsar esse recurso. De início, não há, diria de fato, essa obrigação, essa necessidade. A gente precisa ir ponderando o custo, o valor, né? Aportado e o tempo para fazer isso, a maturidade, que aí, como bem a Larissa colocou, a maturidade que vai se adquirindo o projeto está ganhando corpo, está ganhando tração, está crescendo, sim, aí eu começo um momento, né, enfim, de pensar, agora sim, eu vou constituir o meu CNPJ, porque isso tem custo para abrir, tem custo para manutenção. Pode seguir, Mozart. Boa, Rafa. E aí os caminhos, né? Não necessariamente existe esse passo a passo, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa jornada em 5 etapas, né? Começar simples, regularizar quando houver caixa, se já houver caixa dá para ir direto ao ponto, né? E podem mandando as perguntas aqui, né? E aí, Rafa, diante dessa imagem aí, né? O quanto que, a partir, né, de quais marcos você acredita que é bom, né, de ir mudando, né, e sair do CPF, por exemplo, ir para o MEI, né, a partir em quais situações, né, não sei se puder ilustrar um pouco, assim. Então, porque assim, o marco financeiro, eu diria que ele é mais complexo da gente definir, mas eu diria que a gente precisa olhar para a operação que a gente está fazendo. Por exemplo, vocês colocaram ali uma dúvida sobre a questão da ONG não pagar e não pagar o imposto. Se eu vou ter um projeto, por exemplo, hoje, exemplo, Rafael está desenvolvendo um projeto, estou com uma captação de 2, 3 mil reais mês. Hoje, olhando financeiramente, eu não preciso, de fato, ter um CNPJ. Mas, eu estou trabalhando num projeto que vai ganhar tração, embora eu não vá aumentar a minha arrecadação, por exemplo, de imediato, mas eu vou precisar usufruir das isenções de uma ONG, eu vou precisar fazer algo com alguma outra instituição. Aí talvez sim, esse seja um marco, um momento para eu começar a pensar em ter o meu CNPJ, porque geralmente, para a gente
usar, né, se utilizar do benefício constitucional, que está lá na Constituição, as imunidades, as isenções, etc., eu tenho que estar com o CNPJ. Se eu for fazer também algum projeto com algum outro CNPJ, é provável que eles vão pedir essa formalização. Então, assim, porque às vezes eu fico, a minha arrecadação não é tão grande ainda, preciso, não preciso? Mas aí depende de como está modelando também o projeto. Nem sempre vai ser o marco financeiro, pode ser um marco estrutural, operacional, pode ser também um marco financeiro. Comecei a aumentar muito os valores que eu estou recebendo. Vou ficar na pessoa física? Eu não oriento isso. Por exemplo, meu ganho, ele está... a gente falou aqui de 2 a 3 mil, então a gente está falando de 24 a 36 mil o ano. Começar a passar disso, aí eu já orientaria ir para um MEI. Por conta de tributação na pessoa física e da tributação dentro de um CNPJ. E ali dentro do MEI, você consegue estabelecer esse recurso dentro do MEI e ter ali a tributação como pessoa jurídica e não pessoa física, né? Então, enfim, voltando. Um marco operacional, vou começar a ter ou a fazer projetos com um outro CNPJ. Eu já trabalharia, enfim, pensaria no CNPJ. A minha arrecadação está ultrapassando média de 3 mil mês. Já começo a falar de 50 mil, 60 mil ano. Então, já iria também para um CNPJ. Sim. Legal. E aqui a gente mostra um pouco... A gente tem a pergunta. Tem uma pergunta? A Bianca, né, trouxe uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Estou verificando essa possibilidade, pois meu negócio de impacto é 2,5. Temos o coletivo que foi reconhecido como ponto de cultura por CPF. Mas devido aos editais abertos, estamos vendo que teremos que regularizar para CNPJ. É isso mesmo, né, Rafa? Isso. Como eu falei, se for edital, for algo relacionado com o governo, não é praticamente impossível o CPF, vai ter que ser CNPJ. Eles pedem uma regularização, tem que apresentar toda a documentação e aí é CNPJ. Não tem outro caminho. Aqui, esse slide fala que... Porque nós estávamos no início, né, lá quando começamos, nós estávamos orientando o pessoal assim... Cara, até uns R$2.000 você consegue ir no CPF, que é o ponto de atenção que está ali, né? E aí depois entra, se tiver interesse em faturar mais que isso, já melhor ir para o MEI, melhor ir para uma regularização e tal. Concordo. Só que aqui já não é... aqui, né, essa orientação, esse retorno aqui dessa apresentação que nós conversando com a inteligência artificial nos trouxe essas ideias aqui, então por isso que a gente tem que avaliar cada uma delas, né? O risco real do CPF não é um limite legal, é confusão, e com a sua renda pessoal. Então, tem ali, dá para começar com o CPF, né? A doação recebida é isenta de imposto de renda até tal ponto, pode incidir o ITCMD, que é estadual, cada estado tem sua regra, você pode comentar um pouco sobre isso, e o porém que mistura com a vida financeira pessoal e não gera recibos ao doador. Sim. Você acabou de fazer imposto de renda do pessoal aí, então vai saber. Teve algum caso no seu... Não tive nenhum caso desse tipo, mas isso daí faz sentido sim. Porque o que você vai estar recebendo na pessoa física, isso vai estar entrando no seu imposto de renda como uma doação recebida. E em quem doa, uma doação. Enfim, na pessoa que está doando, no CNPJ que está doando. Só que nessa relação, de fato, eu não tenho um comprovante para quem doa. Então, isso pode abrir, sim, um precedente, vamos assim dizer, chamar a atenção da Receita Federal para os valores. Nesse caso aqui, ele cita o Estado. Seria o Estado te cobrando e não a Receita Federal. Eu cobraria o ITCMD. Na Receita Federal, dependendo de como a pessoa lançar isso no imposto de renda dela, isso pode ser tributado para fins de IR. E aí você pagar 27,5%. Lancei isso como um rendimento tributável. Vai ser tributado. Eu lancei isso como por exemplo,
bolsa, auxílio, valores recebidos nesse sentido. Isso são rendimentos que não são tributáveis, mas eu preciso ter a comprovação da parte que doa. Então, assim, sempre olhando os dois lados da balança, né? Quem está doando e quem está recebendo. Para eu poder lançar aqui de uma forma que eu tenha isenção, o outro lado precisa me fornecer a documentação que eu consiga concatenar isso e não ter problemas. Em relação ao ITCMD, se o Estado consegue visualizar essa doação que está acontecendo, ele pode sim cobrar ITCMD. Mas nesse ponto aqui, eu acho até que é mais difícil o Estado olhar, porque é uma operação que ela não vai estar registrada em cartório, coisa do tipo. Mas agora, a Receita Federal, eu diria que o risco ele é maior. No nosso caso, nós utilizamos, por exemplo, plataformas como a benfeitoria, né, para intermediar. Plataforma informa. Geralmente a plataforma... coletivo, né? Oi? É o financiamento coletivo. Sim. Então, mas geralmente as plataformas, por serem plataformas, elas têm toda a regulamentação debaixo já da Receita Federal. Então, o teu risco, ele cai... enfim, ele cai, né? Vocês podem até pedir a comprovação para eles, para as plataformas, falar, me envia os informes, me envia a documentação, eles passam, e aí consegue lançar isso no imposto de renda, aí você zera o teu problema. Sim. Legal. Vamos passar rapidinho pelos slides, o Rafa comenta um pouco, para o pessoal depois poder interagir, comentar sobre seus projetos sociais, né? E aí nós temos o MEI, né? No MEI, até 80 mil, 6.750 por mês, bem simples de realizar, você não pode esquecer de pagar, senão vai pagar multa lá. E já permite emitir nota fiscal e profissionalizar o recebimento da figura empresarial com fins lucrativos, né? Isso. Não transforma o projeto em ONG, só personaliza, né? É uma maneira bem simples, né, de realizar. E que ela, inclusive, o MEI depois pode se tornar um CNPJ de ONG, né? Pode ser transformado ou não, instituto. Acho que ele não vai para o instituto, ele vai direto para um CNPJ limitado. Isso. Na verdade, você pode formalizar, como o próprio Mozart disse, através do MEI. Como você tem, ali você cita até 2 mil. Eu falei 2 a 3 mil, porque eu entendo que é um rendimento que está... ele bate até na tabela de isenção do imposto de renda ali, né? Então, você consegue estar trabalhando, se a receita for amanhã, vou olhar isso daqui e vou entender que receita é essa. Você estaria dentro de um campo de isenção ainda ali, dentro do que a Receita oferece hoje, já numa tributação simplificada, dentro da declaração de imposto de renda. Por isso que eu falei, ultrapassando isso, eu já iria para o MEI, que é como você bem colocou, já formaliza aqui, se paga, não tem como fugir, todo mês gera o DAS, paga, não pode esquecer, se não paga com multa e juros, mas aí, quero formalizar para uma ONG. Aí precisa encerrar o MEI e formalizar a abertura de uma limitada, enfim. Aí vai ir do projeto de cada pessoa, né? Mas nós tivemos o pessoal tentando transferir do MEI para uma sem fins econômicos. Aí não é o melhor caminho, né? Para contar o tempo de atividade, né? Assim, né? Tem que melhor fechar o MEI ou transferir para a limitada, né? Porque, na verdade, o MEI, ele te dá... Ele é um CNPJ, mas você só pode ter você nele, né? Você não consegue ter uma outra pessoa, se for constituir com outras pessoas, enfim, o MEI não seria a melhor indicação. Agora, para contar o tempo, o que a pessoa pode fazer é apresentar, tipo, eu tinha este MEI aqui, só que eu preciso encerrar para iniciar esse CNPJ. Então, ela consegue comprovar o tempo de existência e da abertura e funcionamento do MEI com o tempo de transição para outra empresa. Perfeito. E aí vamos para a associação sem fins lucrativos, que popularmente chama de ONG, já é um CNPJ, né? Pode ser aberto a qualquer momento, tem imunidade RPJ-CSLL, dá recibo, exige contador mensal.
Profissionaliza e abre portas para captação, né? E aí a pessoa pode escolher os caminhos, né, de ser uma limitada ou ser associação sem fins lucrativos, né? Sim, sim. Então, e aí aqui diz, a verdade que ninguém conta, a imunidade não é zero obrigação. A associação só vale a pena quando o volume de captação supera o custo fixo de contador, mais declarações, mais diretoria e conselho. Abaixo disso, o MEI é mais inteligente. Então, é uma decisão aí a partir do momento que você supera o faturamento, aí que você vem a pensar sobre associação sem fins lucrativos, que aí você tem que esperar um tempo, a gente já vai falar sobre isso, né? Isso. No mínimo 3 anos para funcionar, para receber o aval de OCIP, ou você vai direto para a limitada e aí vira um negócio de impacto, que é o caso da Mission Makers hoje aqui. Perfeito. Porque, como você bem falou, Mozart, você precisa conseguir a documentação para você ter a imunidade que o governo concede. Não é apenas abrir o CNPJ e já estou totalmente apto, já estou gozando de todas as isenções previstas, imunidades previstas na Constituição. Eu preciso do tempo e preciso do certificado. Aí sim eu consigo gozar desses benefícios que são instituídos via Constituição. Perfeito. Temos uma dúvida aqui também. Sim. A Estela mandou aqui, boa tarde, pessoal. Hoje trabalho com paisagismo e sou MEI. Venho pensando em organizar atividades de mutirão na área socioambiental e penso que precisarei de arrecadação, ao menos para compra de materiais. O valor dessas doações será incluída no meu teto? É a pergunta, né? Isso. O valor dessas doações será incluída no meu teto? Recebendo dentro do mês, sim. Porque hoje você não consegue separar isso, né? Dentro do separar dentro do meio o que é cada verbo, vamos assim dizer. Por exemplo, se eu pego um CNPJ que não é MEI, eu consigo detalhar o que ele recebeu de doação, o que é faturamento dele, enfim, consigo separar ali dentro, fazer uma classificação, vamos assim dizer, de cada verba. Mas no MEI eu não consigo. Então, o meu valor bruto, né? Isso. Boa dúvida. E aqui, OCIP e outros, né? Então, da constituição da associação sem fins lucrativos, teria que ter os 3 anos. Então, a gente queria falar um pouco dessa ponte aqui, né? Nós temos que criar a associação, prestar contas dela durante 3 anos, investir nela durante 3 anos, para conseguir todas as isenções. Essas isenções aqui. Né? Você acompanhou algum caso já, Rafa, desse tipo de movimento? Como é que chegou a acompanhar alguém nessa busca aqui, nesse sentido? Então, na verdade, eu já abri 2 CNPJs para ONG, né? Mas eu não acompanhei todo o processo até conseguirem todas as isenções, porque uma delas buscava recurso, tinha até patrocinadores que eram americanos e tal, então ficou no processo de ir legalizando, na verdade, ir buscando essas isenções, mas aí, enfim, o projeto, ele ganhou um outro corpo, aí depois ficou relacionado com uma igreja, e aí eu não acompanhei mais esse processo. E um outro, a mesma coisa, a gente abriu, depois também ficou relacionado com uma igreja, e aí eu não acompanhei mais o processo em si. Mas, de fato, precisa, sim, abrir, eu preciso ter o tempo ali os 3 anos ali mínimos, se eu não me engano, é o tempo mínimo que exige para funcionamento regular, enfim, tá com tudo regular, para depois você buscar os selos, né, que chamam, os certificados, certidões, e para você se tornar, de fato, imune e isento aí do que é previsto no CIP, né? Nossa. E aí, de qualquer jeito, tem que abrir como associação sem fins lucrativos aqui, né? Sim, sim. Com esse CNPJ, e aí tem umas obrigações bem, um pouco mais complexas do que esse
item 5 aqui do negócio, do limitado, né? Sim. O limitado é o simples nacional, né? Ele acaba sendo mais simples, né? Exatamente. O limitado ele pode ser simples nacional. Então, você consegue... Ele é mais simples. Verdade, ele é mais simples. E aí é uma migração natural do MEI, né? Ideal para quem vende serviço, consultoria, formação, que é o nosso modelo hoje da Mission Makers, por exemplo. Exato. Né? Que chamaria de setor 2.5, por exemplo, negócio de impacto, um conceito de mercado, né? Na figura jurídica. Isso. Não existe o registro 2.5, né? É só uma escolha de você migrar para uma limitada ou abrir a associação. Isso, perfeito. E aí, claro, o que a Mission Makers nós recomendamos é abrir a associação depois que já tiver recurso para pagar os custos dessa abertura. O Rafa, e você pode dar uma noção de custos que o pessoal teria, né, abrindo uma ONG? Isso é uma das coisas que o pessoal nos pergunta, assim, mais ou menos, né, qual seria esse valor que eles teriam que investir mensal, né? Então, se fosse abrir hoje contigo, por exemplo, mais ou menos. Entrada, né, para suprir esses custos e aí sim se tornar, então, uma ONG. Então, vamos lá, custo de abertura. Vai ter o honorário do profissional, que vai abrir o contador, enfim. Custo de junta comercial, aí isso vai variar de estado para estado. Sim. Que são as taxas, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai gastar algo em torno de uns R$700 aí de taxas de Juscerja, né? Só da junta. Fora a mão de obra aí do contador, enfim. E aí uma manutenção, vamos pensar que vamos para um simples nacional, né? Não sei se o pessoal pensa em folha de pagamentos. Se a pessoa tratar aí uma empresa nesse porte, eu diria que um custo mensal de contador vai girar em torno de uns R$1.000 também. Então, R$1.000, R$1.200. Então, é uma conta, como o Mozart colocou, né? Precisa ser feita, porque tem um custo, vai ter um custo fixo, vai gerar um custo fixo de em torno de R$1.200 mês aí para tratar essa contabilidade. Sim. Certo. A Bianca perguntou aqui, a associação tem que ter mais gente, pessoas juntos, já a limitada pode ser como um único empreendedor. Isso? É isso, ela perguntou. A limitada você pode ser um único sócio nela, ou você pode ter vários sócios. Em uma associação, sim. Você vai ter 1, 2, 3, 5, 10, enfim. Quantas pessoas você tiver ali no seu quadro associativo. Sim, mas tem um número mínimo de pessoas, né, para ter no quadro da associativo. Associação, agora tu fez uma pergunta de prova, moça. Eu lembro, que eu já estive em associação, né? Tem os papéis, e né? Aí, acho que depende do estatuto. Eu acho que o estatuto, você falou bem, acho que o estatuto define também a obrigação de cada... em Minas são 5 pessoas no mínimo. Isso. Né? E aí o estatuto define os papéis de cada um e tal, enfim, é o regramento ali da associação. Mas a limitada, você pode ter uma pessoa, como você pode também ter outros sócios dentro da limitada. Sim, lembrando que só vale a pena abrir a limitada ali se ultrapassar o MEI, né? Ou tiver outros serviços que não se enquadram no MEI. Também tem isso. E aí os mitos que travam o seu projeto, né? Se precisa de CNPJ para começar a captar, na verdade, como nós falamos aqui, você pode iniciar no CPF e migrar para o MEI. CNPJ você pode fazer quando o CPF, o projeto cresce. Os sem fins lucrativos não significa que você não tem obrigações, né? Você tem imunidade sobre o lucro, mas declarações, contador e governança continuam, ou melhor, eles acabam sendo acrescidos, porque o Estado quer ter o imposto, e você não vai pagar o imposto. Então, para provar que você merece não pagar o imposto, você gasta mais tempo e trabalho do contador, justamente para provar que a sua atividade merece a isenção. É mais ou menos por aí, né? Isso. E outra coisa, pessoal, às vezes,
fala, sem fins lucrativos e eu tenho, por exemplo, folha de pagamentos. Acho que vai até uma dúvida parecida com essa, com o que eu vou falar. Por que eu tenho que pagar o patronal? Porque o patronal não tem essa isenção prevista na Constituição, dessa isenção para contribuição patronal sobre folha de pagamentos. Às vezes as pessoas falam, eu não vou pagar nada, mas o patronal, ele é uma verba que você paga. Ali, 20% sobre a folha. Só para deixar esse ponto aí, enfim, claro, porque às vezes as pessoas acham que não tem, por que eu teria essa contribuição? Porque não há uma previsão de isenção dela. O que seria o patronal, sabe, pessoal? É o INSS patronal, né? Porque as empresas com fins lucrativos, com exceção do Simples Nacional. Vamos lá, Simples Nacional tem uma folha de R$1.000. Impossível com salário não. Vamos lá, R$5.000. Então, uma folha de pagamento de R$5.000. Tudo que você paga, né, relacionado à folha, com exceção do FGTS, está dentro do DAS, do Simples Nacional. Os demais regimes tributários, lucro presumido e lucro real, você paga o chamado INSS patronal, que são 20% sobre o valor da folha. Ou seja, se a folha custa 5.000, você paga R$1.000 de imposto INSS patronal para o governo. Mesmo você sendo sem fins lucrativos, você paga esses 20%. Sobre o salário que tu já paga. Sobre ali a tua folha de pagamento. Se você tiver 5.000 de folha de pagamentos, você vai pagar folha vira 6. O INSS patronal. É isso aí. Eu não vou pagar o PIS, o COFINS, nada disso. Não, mas isso você vai. Sim, PIS, o COFINS e os outros são pro lucro presumido, seria uma... Isso. Real, assim, pegando abrangente dos tributos, né? Sim. E abrir uma ONG é sempre o objetivo final, por exemplo. Na verdade, depende, né? Para quem vive de serviços, às vezes a limitada pode ser mais adequada do que a associação. Pode. Então, tudo depende do enquadramento do seu serviço, o que você vai prestar, se realmente vai buscar entrar em editais. Às vezes, muita gente acaba optando por não, nós conhecemos casos, né, de pessoas que optam por não abrir associação e, quando for projeto incentivado, lei de incentivo, fazer parceria com alguém que já tem associação de vários anos, né? Então, você faz uma parceria, uma relação de muita confiança, porque quem vai prestar contas é a pessoa, né, que é dona do CNPJ, fica um pouco dependente, né, se você vai por esse caminho, né, dessa parceria, mas se não é o seu ponto-chave, às vezes pode ser uma opção não abrir, né, uma associação. Sim. Então, abrir uma fundação é indicado quando? E aí depois, claro, numa outra aula, a gente pode trazer as diferenças também de fundação, instituto, associação, né, que já vai para um lado mais, assim, profundo do que seria o terceiro setor. A gente está aqui só nos primeiros passos, né, para falar dos primeiros passos. Mas é justamente quando que é indicado abrir algo do terceiro setor, né, ou uma associação, que nós falamos sempre aqui, é aqui, ó. É possível começar com um CPF, mas nós indicamos sempre já ter a pessoa jurídica do MEI, formalizada, tá? Até os 6.750. Se você quiser já ter o caminho de associação para receber os benefícios daqui 3 anos, você pode já começar, se você tiver um investimento, a gente falou de investimento mínimo ali, mensal de R$1.000, né? Por mês. Sim. Ou ter uma parceria com alguém que ajude a fazer o projeto, mas no geral, no mínimo você vai gastar uns R$1.000 por mês, mais R$1.000 para abrir, mais R$1.000 por mês, mais ou menos por aí. Perfeito. Para começar, né? Talvez mais, talvez um pouco menos, depende da parceria que você tiver. Então, porque a fundação, ela precisa ter ali um patrimônio, né, já relevante, que vai se dedicar à causa, né? Acho que a fundação caminha mais para isso, diferente da associação. Então, acho que aí volta no que você está respondendo, Mozart. Então, acho que
a fundação é um momento já de maturidade de projeto e financeira bem avançado. Não, tem agora um patrimônio que vai ser destinado e dedicado exclusivamente para isso daqui. Aí talvez não seja o momento de pensar ali numa fundação, né? Um patrimônio relevante que vai, enfim, dedicar ali, que tenha bens, né, livres suficientes para cumprir a finalidade da fundação. Seria, acho que, nesse sentido. É a pergunta do Fábio José Machado, né? Legal. E aí, as qualificações, né, que nós estávamos falando, o tempo de criação, e aí limitada mesmo aos negócios de impacto, né, com fins lucrativos, né. E aí, claro, negócio de impacto, você vai escolher se o lucro é dividido entre os sócios ou se o lucro é reinvestido no negócio, né. E aí, isso negócio de impacto, mas é um regimento interno. Se vocês vão dividir o lucro, né, como uma empresa normal, ou se todo o lucro, que empresas normais também podem fazer isso, mas no geral não fazem, se todo o lucro, ele deve ser, obrigatoriamente ser reinvestido no negócio, né, e os sócios ficariam só com a remuneração, só com o salário. Isso é uma escolha de cada negócio de impacto, né. E aí, antes de passar para as perguntas, só relembrar, né, que as inscrições da turma fecham amanhã, do próxima turma do Viver de Fazer o Bem, né, que o objetivo é aprender a estruturar um ano de captação de recursos em 30 dias para o seu projeto social. A gente tem essa segunda turma, né, que é o Viver de Fazer o Bem, e com esse pilar de captação de recursos, de recorrência e comunidade, tá? Então, depois aqui a gente vai seguir enviando, né, que a gente já enviou algumas vezes a oferta desse programa, tá? Que vai a inscrições até amanhã, 23h59, com foco estratégico, então, dos concretos, acompanhamento, suporte especializado, e a gente vai ter aí, a gente vai falar sobre toda a oferta, inclusive, mais especificamente, às 19 horas hoje, e vai enviar para vocês já também, isso. Né? O que é legal disso, né, que como a gente estava falando ali nessa conversa toda, né, esse formato que nós estamos adotando, né, no movimento Viver de Fazer o Bem, é justamente para ajudar nessa validação do projeto, até ele ter corpo suficiente para ele se tornar uma ONG ou uma limitada, né? Então, você vai validando junto com a comunidade. Né? Essa é para qualquer negócio, seja ONG, seja um negócio, né? Precisa validar se aquilo que você entrega está aderente com aquilo que o público está disposto a estar investindo junto com você, né? Investindo para a geração daquele impacto, né? Então, nós ajudamos a criar essas entregas, né? Em camadas de valores, né? Então, começando às vezes R$10, R$20, R$30, né? O que cada entrega ali do seu projeto social simboliza, e as pessoas vão falando, eu quero contribuir com 10, porque eu ganho isso, eu quero contribuir com 20, porque eu ganho aquilo. Então, vê que, assim, você dilui o risco do seu projeto, né? Porque ele tá suprido por várias pessoas ali, então, se uma para de doar, não é igual um edital que, se ele não sair, não chegou o recurso, se um patrocínio cair, acabou todo o recurso, né? Então, ele vai amparar, assim, nesse sentido. Por isso que a gente recomenda, né, começar com esse, e também até para projetos que estão ali mais tempo de estrada, mas que só dependem de doações pontuais, de editais, de patrocínios, né, de alguns mais pontuais, assim, às vezes fica numa situação um pouco delicada, né, de se um deles cair, eu estou ferrado no próximo mês, né? Não é isso que a gente quer que aconteça. Então, por isso que nós trouxemos o Viver de Fazer o Bem aí, e o Mozart está trazendo o movimento, ele vai acontecendo sempre, vocês sempre podem fazer parte, independente. O que o Mozart está trazendo é a possibilidade de participar de um acompanhamento, né, conosco. Mas vamos para as perguntas, né? Isso. E, Bianca, se quiser deixar uma pergunta, tá? A gente vai respondendo aqui no chat também. Você disse que você vai ter que sair, né? Você pode deixar aqui no chat também, que a gente já vai responder algumas perguntinhas, até aí 16h30 no máximo, né?
E aí é isso. A gente envia tudo para vocês, né? Direitinho, e a gente segue conversando sobre o Viver de Fazer o Bem Fora aqui também, que justamente nós tivemos, se vocês olharem as 2 últimas webséries, né? Nós tivemos o Gabriel, que ele estruturou um projeto do zero, ele já era presidente de uma outra associação, mas ele estruturou um projeto do zero, conseguiu lá os primeiros R$1.200 por mês para ter essa base estrutural e os membros de associados, e a Ana, que já tinha 32 anos de associação, mas não tinha um plano de associados. E aí nós fomos lá e criamos um modelo de comunidade junto com a Ana, que é aluna do Viver de Fazer o Bem, que é um outro formato. E aí, ambos os casos, a intenção é que, primeiro, eles se tornem cada vez mais independentes, né, de grandes verbas, da caneta de alguém, e que cada vez que a verba chegar, uma verba grande chegar para os projetos, que ela seja investida para aumentar a base de associados. Igual um clube de futebol precisa aumentar os seus associados, qualquer organização de impacto também é importante que aumente seus associados. Já vai estar com a entrega sua comunidade, né? E vai expandir a sua comunidade, vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais independente. Temos uma dúvida aqui, ó, da Estela. Vi que existe uma plataforma de arrecadação que pode direcionar o valor da arrecadação direto para o fornecedor do material ou do serviço, mas ainda assim, esse valor arrecadado será contabilizado no meu MEI? Então, eu acho que isso facilita para comprovar a doação. Porque, assim, por que eu falei para você que entra? Se eu não consigo comprovar a doação, a Receita Federal vai olhar isso e vai falar, bom, isso é uma doação. Se você tem como fazer essa distinção via uma plataforma e receber essa documentação, acredito que a gente consiga fazer essa separação dentro do MEI. Já consigo, isso não entraria como o teu faturamento, né? Enfim, você consegue ter a documentação, se amanhã a Receita te questionar, e você comprovar que isso, de fato, é uma doação. E que nem passou para... Sim, que nem passou na minha mão, né? Assim, entrou pela plataforma e foi direto para quem vai prestar o serviço, me fornecer o material lá para as atividades, né? Uhum. Entendi. Então, isso já reforça que que isso não é faturamento seu, que você não está recebendo, né? Que não está embolsando esse dinheiro. Então, isso é importante para a gente comprovar para a Receita Federal. Entendi. Entendi. Obrigada, Rafael. Tinha umas dúvidas que chegaram aqui também pelo WhatsApp ontem, né? Pessoal que foi mandando no Papo de Maker, pelo Instagram. Quem mais quiser falar aí pode levantar a mão. Tem uma dúvida da Elizabeth. Ela falou, sou presidente de uma e cofundadora da Associação do Clube Mães Criança Esperança, e ela perguntou, por que as OSCs não são isentas do patronal, uma vez que são sem fins lucrativos? Estava no mudo aqui, então foi mais ou menos o que eu estava comentando anteriormente. É porque, assim, quando a gente fala sem fins lucrativos, então eu estou imune de tudo. Não é bem assim, né? A gente precisa olhar para o que está, como eu falei, para as imunidades que estão previstas na Constituição Federal. Então, nesse caso da contribuição patronal, ela não é prevista, né? Então, pagaria, como eu já dei até o exemplo dos 20%, pagaria sobre a folha. Não tem, hoje não consegue, a gente não consegue buscar essa isenção. Talvez no futuro, por conta aí da reforma tributária, estão se falando o governo está cogitando mexer aí, reduzir, desonerar a folha de pagamento de uma forma ampla, e provavelmente ele vai mexer nessa taxa aí da contribuição patronal. Enfim, mas aí a gente vai ter que aguardar o que o governo vai fazer aí para frente.
mas hoje a gente não conseguiria ter essa isenção do patronal. Certo. Obrigada. Alguém aí no chat quer colocar alguma dúvida? Hoje é bem tirar dúvidas, gente. Deixa eu ver aqui. Eu tinha uma pergunta da... Eu tenho mais uma aqui. Pode falar. Por que será que o Fundeb não repassa os valores que as OSCs têm direito por declararem o censo escolar e estarem com documentos aptos para gerenciar suas instituições, tendo que esperar o repasse que passa pela administração pública do município? Então, Fundeb, isso daí a gente tem que... Eu vou tentar responder, mas a gente pode dar uma pesquisada a mais, porque o Fundeb ele é um fundo de natureza contábil, se eu não me engano, que cada estado tem o seu, né? São 27. Mas essa verba, ela tem que ser repassada, ela não vem direto, ela tem que ser repassada, se eu não me engano, ao estado, para ela repassar ao município, para repassar para as instituições. Então, provavelmente a demora é por isso, não por alguma questão talvez documental, nada disso, enfim, mas questão burocrática mesmo de aí falando de estado, município, coisas do tipo. Mas eu posso aprofundar nessa resposta e mandar para vocês. Acho que o Fundeb tem essa relação estado, município, enfim, que tem essa demora natural no repasse. E uma outra aqui que saiu também, sim, um pouco por cima, não sei se você tem experiência com a emenda parlamentar municipal de Câmara de Vereadores, já chegou a ter algum assunto assim? Não. Mas se quiser mandar... A pessoa só falou assim, eu posso pedir para ela mais detalhes depois? Ela só falou assim, contemplado como emenda parlamentar e dúvida de prestação de contas. Eu perguntei qual emenda que foi, né? E ela falou que é municipal da Câmara de Vereadores, mas a gente sabe que tem muitos projetos que recebem também de estadual, né? Então, também não disse qual prestação de contas seria, né? Seria um caso bem mais específico. E qual município também, né? Tá falando de qual município, enfim. Exato, mas... muitos detalhes, né? Tanto o Fundeb... Quanto essa da emenda parlamentar, são muitos detalhes, né? São mais específicos, porque envolve lei de repasse, repassa para quem, quanto tempo, provavelmente vai ter o tempo de demora de repasse de estado entre estado e município, do município para a instituição, mas sim, se a pessoa detalhar, fiquem à vontade para me mandar, e depois a gente responde. Isso, quem fez a pergunta aí, estiver nos ouvindo aí, detalha um pouco melhor que a gente consegue responder. E aí, bom, estamos chegando ao final aqui. Se o Emerson, que está aí, o Tony, o Maurício, o Tony chegou, quer falar. Quer dar o último... Pode falar, Tony. Estamos nos momentos finais, então podemos fazer as últimas perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Espera aí, deixa eu ver, tá ouvindo bem? Sim. Então tá jóia. Boa tarde, makers também. Estou feliz de estar na primeira aula com vocês aqui. Rafael, eu tenho uma pergunta. Eu sou um dos cuidadores do Instituto IP Cultural, que é uma ONG de sustentabilidade que tem 20 anos aqui em Uberlândia, em Minas Gerais. Nós começamos como todas as ONGs, no assistencialismo, na capacitação. A gente era uma escola e ensinava oficinas de... A gente tem corte e costura, serigrafia, marcenaria, são várias oficinas que a pessoa pode aprender ou ir para o mercado de trabalho CLT, ou virar um empreendedor, ou trabalhar em casa com reforma doméstica. São para gerar autonomia financeira, que é o primeiro problema quando a gente fala de inclusão social. O projeto foi melhorando e a gente foi começando a ver que poderia virar um negócio social dentro de um projeto de terceiro setor que eu não conheço. A minha dúvida agora, nós estamos na seguinte parte, estamos inaugurando essa parte de virar um negócio social. Começamos fazendo uniforme, que era uma forma da gente entrar nas empresas, apresentar o produto e trocar um custo normal de qualquer negócio, quase todas as empresas trabalham com uniforme, por um investimento de impacto positivo. Era uma forma mais fácil de negociar patrocínio.
Aí agora a gente está entrando na pessoa física. Qual que é a nossa dúvida? O Rafael decidiu participar do nosso projeto que chama Projeto IP Ateliê. Ele vai comprar uma camiseta. Para comprar uma camiseta, ele vai fazer uma doação, estou dando exemplo, de R$100. Então, doou R$100 para o projeto, a gente vai emitir um recibo de doação. Contabilmente, está tudo ok, né? Sim. Aí entra a segunda parte. Quando você doa, você vai ganhar para cada real doado um IP real, que é a nossa moeda verde, a nossa moeda da economia circular, né? Uma moeda já formalizada. E aí você vai ganhar R$1. E você vai poder escolher a camiseta que você quer, ou se você quiser um produto de marcenaria, você vai ter 100 reais para usar nesse projeto. Como que eu vou dar saída desse Agora o nosso problema está nisso, porque patrocinou, ganhou o recibo, ok, terminou. Só que aí depois você vai ganhar uma moeda social. E aí você vai trocar por essa moeda social, mas eu preciso de uma nota fiscal, por exemplo, para mandar por correio, ou eu posso mandar só com esse recibo. Aí, a partir daí, nem o nosso contador soube ajudar, também está pesquisando, e a gente travou nesse momento. É uma boa pergunta, realmente, porque você só pode circular um produto com nota fiscal. Então, assim, recibo não vai funcionar. Mas você vai ter uma outra questão, você precisa dar uma baixa contábil de um ativo seu. Você vai ter que gerar, eu penso assim, uma resposta bate-pronto. Claro que a gente pode depois pensar melhor na sua questão. Mas você teria que gerar um voucher desse valor dentro da sua contabilidade, que seria um ativo seu. Quando você for baixar a camisa, o bem, alguma coisa do tipo, você faz o contador, né, no caso, faz o lançamento desse voucher contra essa camisa, esse bem, enfim, o que ele escolher ali, o produto. Então, você já baixou ele ali. Mas você vai ter que fazer uma nota, pelo menos, de simples remessa para envio. Ou de doação, alguma coisa. Doação. Ou doação. Simples remessa que eu ia falar agora, não funciona porque ela tem prazo de devolução de 180 dias, desculpa. Você vai ter que fazer uma saída de doação. Então, você precisaria lançar um ativo equivalente ao que você oferece. Por exemplo, se eu paguei R$100, eu recebo R$100 em moeda IP, não é isso? Um voucher. Então, você vai ter que transformar essa doação num voucher dentro da sua contabilidade, baixar esse voucher do que a pessoa escolheu, o produto, enfim, a camisa. Isso de bate-pronto agora, tá, Tony? E você acha que isso é possível, então, de bate-pronto? Assim, pensando contabilmente e fiscalmente, fecharia, porque eu tenho como comprovar que entrou a doação do Rafael, você já me deu um recibo, eu levei. Tá. Vou lançar isso no meu imposto de renda. Na sua contabilidade, entrou o recurso, você transformou o recurso num voucher para o Rafael. Depois você baixa isso, só que tem que pensar na forma de controle. Por CPF, conta fechada, vou ter que ter um sistema de apoio ali que eu vá controlar por CPF, no meu balanço aparece um valor fechado. Enfim, são detalhes maiores que aí teria que pensar e estruturar a operação melhor. Mas de bate-pronto, eu faria isso, transformaria num voucher, baixo esse voucher contra o que o cliente escolheu, mando para ele, se for, enfim, for via correio, dependendo como for o transporte, com uma nota de doação. Tá. Obrigado. Boa, Tony, boa dúvida. Obrigada. Obrigado. Vamos auxiliar dentro do que for possível nessa área também, né? Estão precisando, tá? É tudo um desafio, né? Terceiro setor é uma coisa que você não tem referência. O segundo você copia, né? Eu quero ser uma empresa 2,5, tem várias para você falar, essa eu gosto, essa eu não gosto. No terceiro é tudo novidade, então eles não negociavam, né? A gente não foi feito para criar negócio agora, mas é uma forma da gente se sustentar sem precisar de corromper, de política. É uma forma de produtos, né? O Projeto Tamar faz isso há anos, né? Ele vende camiseta há anos, mas não abre como é que ele faz esse processo de contabilidade. Exato. Aqui nós temos presente também o Rodrigo Minguelli, que ele atua até, inclusive. Queria até fazer uma ponte depois entre o Rodrigo e o Rafa, que o Rodrigo trabalha com alguns projetos e ele trabalha na lógica do setor 4.0, né? É um pouco mais avançado, porque o 4.0 você vai trabalhar as duas instruções jurídicas juntas. Porque o 2,5 seria uma empresa que quer gerar impacto. O 4.0, o Rodrigo pode explicar um pouco também, que daí seria
uma coisa até mais avançada. Eu vi que vocês já estão bem, de certa forma, avançados. Na verdade, a gente tem isso no Brasil, só que ninguém fala. É o que seria um sistema híbrido. Tu tem uma empresa e tu tem a associação que diminui o custo operacional da empresa. Tu faz com que o empresário tenha responsabilidade social, a instituição pode desenvolver todas as atividades que a empresa faz. Isso está no artigo 44 do Código Civil, aonde é a instituição de direito, pessoa jurídica de direito privado, letra A, associações, letra B, sociedades, ou seja, uma associação privada pode fazer a mesma coisa que uma empresa. A diferença é que a associação tem muito mais responsabilidade. Tu imagina que uma empresa de lucro real é um quebra-cabeça de 10 mil peças. Uma SA de capital aberto é um quebra-cabeça de 25 mil peças. Uma instituição que compra e vende produto como empresa é um quebra-cabeça de 50 mil peças. Enquanto tu não está fazendo nenhum tipo de negócio específico que possa vir a chamar a atenção dos órgãos reguladores, esse quebra-cabeça ele é simples. Mas quando tu começa a fazer movimentações maiores, tu ter um .org.br no teu e-mail corporativo faz diferença nesse quebra-cabeça. Tu fazer a norma de contabilidade NBC-T15 do balanço socioambiental faz diferença no quebra-cabeça. Se tu é uma instituição de assistência social, é inerente que tu tenha uma profissional de assistência social. E assim por diante. Se tu vai vender produto, vender serviço, tu tem que ter inscrição municipal e inscrição estadual. Tu vai vender para associados, tu tem o direito de ter imunidade tributária e isenção fiscal. Porém, no ICMS, tu tem que fazer um convênio com o Estado. Tu tem o direito, mas tu tem que pedir. Agora, teve a questão da lei que foi anulada, que era sobre a necessidade, tu não perdeu a imunidade, mas tu teria que comprovar algo que o marco regulatório não pedia, que era certificação de OCIP ou SEBAS, né? Então, vamos lá. Agora, caiu por terra, não precisa e tu manteve a imunidade. A questão é simples, artigo 150 da Constituição Brasileira e 9º e 14 do CLT. Se a instituição for voltada para assistência social, saúde e educação, tu tem imunidade federal automática e as outras tu tem que pedir. E eu não vi a parte da conversa que se falou sobre a cota patronal, mas uma instituição sem fins econômicos paga a mesma coisa que uma empresa de lucro real, 28%, é 20 mais 8%. Se for uma instituição sem fins econômicos, ela pode sim, através do SEBAS, ter a imunidade patronal, né? Então existe o mecanismo. No Rio Grande do Sul, hoje, só existem 8 instituições de assistência social com SEBAS, ou seja, nada, e no Brasil todas são poucas, e não é tão difícil, mas a contabilidade é o tendão de Aquiles de qualquer instituição. Se não tiver uma contabilidade específica e boa, aí tu não consegue nada. Toda a transparência de qualquer tipo de serviço ou produto vendido vai estar expressa a verdade na contabilidade. Não existe nada na lei que diga que uma instituição sem fins lucrativos não possa faturar bilhões. A questão é que tu não pode dividir resultado. Mas tu pode vender produto, tu pode vender serviço, tu pode tirar nota fiscal. Então, e ao contrário do que a internet costuma falar, o propósito inicial sobre instituições sem fins econômicos, que está no artigo, no Código Civil de 2002, mudaram, né? Sem fins lucrativos para sem fins econômicos, mas enfim, sem fins lucrativos, aonde elas foram criadas para desenvolvimento econômico e social, ou seja, é a maneira que todos nós podemos contribuir com a sociedade aonde o governo não consegue. Só que, claro, tu tem imunidade tributária e isenção fiscal. Então, a tua contabilidade vai ser muito mais detalhada do que uma empresa normal. Da maneira que eu trabalho, a contabilidade é considerada contabilidade avançada, mas
complicada que uma SA de capital aberto. Por quê? Porque as notas explicativas podem passar de 30 páginas. Porque tu vai ter que fazer uma prestação de contas impecável. Se tu tem uma instituição de saúde, a tua prestação de contas é de um nível absurdo, que não é só apresentar nota. A prestação de contas vem da origem daquele gasto e aonde ele chegou. Mas, enfim, essa foi a minha contribuição, pessoal. Que legal, Rodrigo. Bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. A gente vai ter outros momentos aí também de interação. De nada. O Rodrigo, a gente está há um bom tempo conversando, né? A gente quase já, lá no início, já abriu também a Associação da Mission Makers. Quem sabe a gente ainda, em algum momento, vai chegar no momento certo, na hora certa, a gente vai ter essa liga. Na hora certa, sim. E eu queria fazer a ponte de vocês também, vou apresentar o Rodrigo e o Rafael, né? O Rodrigo ouviu bastante tempo o Rafael, e pode contribuir. Pode contar comigo. E eu sou um dos maiores fãs de vocês dois, né? Não preciso dizer. Porque vocês fazem acontecer. Eu tenho conhecimento técnico, mas vocês têm um conhecimento prático. Isso aí, a gente faz acontecer juntos, né? Não, mas vocês... É o que eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que consegue fazer tanta coisa se não tem dinheiro? Aí eu brinco sempre com os caras, cara, o que nós fazemos, muita gente com dinheiro não faz. O que nós fazemos sem dinheiro, a maioria das pessoas não faz com dinheiro. É isso mesmo. A questão é tudo a conexão. E aí é o princípio básico da Mission Makers. Perfeito, é isso. E aí o movimento Viver de Fazer o Bem é justamente isso, né? Exato. É um movimento de pessoas que só vem sentido na vida se for para fazer o bem. Se for para progredir, se for para fazer as pessoas prosperarem ao ponto de se conectarem com causas sociais, né? Quem não consegue ver o mundo indo para o lugar errado, ver vários problemas sociais e ambientais acontecendo, e não consegue ficar parado sem agir, né? E aí convidar também, inclusive as pessoas que têm dinheiro, que têm o capital, para viver assim também, né? E que no futuro não precise que todos os negócios já estejam associados com impacto, né? Que nem o documentário que nós vimos aí, depois a gente convida vocês a ver, a gente vai participar de uma parceria de lançamento do The Hope Economy, né? Que uma entrevistada lá fala, um dia nós não vamos falar de negócios de impacto, todos os negócios serão de impacto e a gente vai falar dos negócios que não são de impacto, porque eles serão a minoria. Amém. Né? Na verdade, se a gente for ver, todo e qualquer produto pode ser classificado de importância fundamental para o ser humano. Por exemplo, tem um cara que me procurou porque ele quer importar bateria de celular. Quem é que hoje consegue viver, consegue um emprego, consegue ser incluído na sociedade se não tiver um celular? Então eu tenho que ter uma bateria de celular mais barata, eu tenho que ter uma bateria com todo um projeto de descarte para não criar um problema ambiental. Então a bateria do celular não é um artigo de luxo, ela é um artigo de necessidade. E assim todos os outros produtos. Quando a gente consegue virar a pirâmide, o modelo do negócio nunca muda. Mas tu fins lucrativos, tu tem o teu trabalho e aí tu pensa em melhorar a vida da sociedade. A gente vira isso. A gente só pensa em melhorar a vida da sociedade, o produto, o trabalho continua sendo o mesmo e a consequência disso é um resultado maior. Porque tu mudou essa chave aonde o cara pensa, não, eu preciso ter lucro, se eu tiver lucro, se sobrar dinheiro, eu vou ajudar. Não. Primeiro, eu vou pensar como é que eu vou contribuir para a sociedade. Primeiro. Segundo, trabalhar é sempre igual. Tudo que a Mission Makers faz é um trabalho normal. São pessoas se organizando para construir alguma coisa, acaba lá fazendo que nem foi na enchente, ou que fez lá fora. Enfim, é sempre organizando como qualquer negócio normal. Aí, por fim, sobra o resultado. No caso menor, o pagamento das pessoas que estão trabalhando. Nada mais que justo. Todo mundo tem família, todo mundo tem conta para pagar. Mas quando tu vai subindo de nível, tu tá falando de uma empresa que poderia estar pensando no social, trabalhando e trazendo um resultado onde todo mundo vai ser melhor remunerado. Pô, o Beto Carreiro tem uma jornada 4x2, pessoal. A Surfland me procurou porque tem um cara lá dentro, que é o Giovanni Mancuso,
que o Mozart conhece, que foi presidente de uma associação que a gente abriu, que eles querem entender como é que o Beto Carreiro tem uma jornada 4x2 e ganha dinheiro. Porque eles estavam lá, não, mas vai custar muito mais caro para nós. Através de uma associação privada não custa mais caro. Que vem a questão do que eu falei do Sebas. O cara pode ter o dobro de funcionário, sem os 28%, pagando melhor para todo mundo. Quem é que ganha? A cidade inteira ganha, porque tu vai ter mais gente empregada, mais pessoas gastando na cidade. O Beto Carreiro, ele tem a fundação que cuida do patrimônio, ele tem o Instituto Beto Carreiro que faz a gestão dos CNPJs deles, eles triplicaram, quadriplicaram a receita da cidade da Penha, porque eles entenderam como fazer isso. E no fim, nunca é o que se faz, é como se faz. E a Larissa e o Moser mostram como se faz de uma maneira que funciona. Isso é muito legal, pessoal. É isso aí. Legal, muito Rodrigo. Obrigado pela contribuição, né, e admiração mútua aí que nós temos. Sim, com certeza. O trabalho de todo mundo que está nesse caminho, né, do impacto social. E é isso, nós poderíamos ter para várias, assim, a carta de possibilidades de trabalho que nós tínhamos era muitas, né, de fontes de recursos, mas nós justamente enxergamos que a base, ela precisa ser estruturada, né, que os negócios de impacto social precisam criar as suas raízes independentes, precisam estruturar suas fundações da sua casa, né, de maneira mais sólida, do que ficar dependente. Os projetos sociais de impacto, às vezes no Brasil, eles ficam muito dependentes. O movimento é justamente em prol da independência. Então, no encerramento, eu queria uma última palavra do Rafael também. Se quiser dar uma última palavra para o pessoal. E nós queremos agradecer aí, né, também. Sim, foi muito bom, sua entrega. Sempre é bom estar com você. Tá ali de Mission Makers também ali, já tá vestido de super-herói. Tá fardado. Não, quero agradecer mais uma vez o convite que vocês fizeram, colocar à disposição para esclarecer as dúvidas que surgirem, que ficarem, e deixar à disposição também para uma próxima oportunidade. Se quiserem, a gente participa novamente, contribui com um pouquinho com vocês também. E quem estiver precisando aí de contador, eu posso passar também o contato do Rafa, eu também posso passar o contato do Rodrigão aí, né, dessa parte aí. E ele contou. Os contatos estão abertos. Os contatos aqui nós somos rede, né? Nós somos movimento, então é para ter contato, indicação e tal, todo mundo aqui a coisa é viva, né? Então, isso aí. Então é isso. E aí, em breve, estará online também o Mission Makers para vocês verem. Falou, pessoal. Um grande abraço para vocês. Foi um prazer. Um abraço, prazer. Obrigada. Sempre aí. Rafa, prazer. Depois vamos falar. Prazer. Vamos sim. Tchau, pessoal. Até mais. Bom domingo. Bom final de domingo para todo mundo. Bom final de domingo, pessoal. Obrigada, viu, a todos. Obrigada, Rafa. Tchau. Nada. Tchau. Obrigada. Tchau, Estela. Até mais, Estela. Falou, gente. Abraço. Um abraço, falou, Emerson. Tony. Marina.